É o seguinte, a gente já viu esse tema aqui, as preposições em alemão. Eu não lembro agora se o Gustavo viu comigo lá no Delfim, mas o João com certeza não. É na lição 5 do Delfim que tem esse tema. O Delfim é um Ich método. glaube, nein, nein. Nine? Ok. Bom, o Delfim é um método que ele é muito pauleiro, assim, ele é muito bom de texto, mas ele é muito rápido e é difícil de conseguir absorver na conversação esses temas. Então a gente volta para o Mention porque o Mention apresenta mais devagar e ele fica sempre revisando essas coisas de uma maneira mais aprofundada. Então no começo do A2 a gente tem uma lição de novo sobre essas preposições e eu acho que vale a pena fazer um resumão disso com vocês porque é um tema extenso. É fácil a gente esquecer alguns detalhes sobre ele. Então, nós temos três grupos de preposições em alemão. E a gente define eles conforme a regência. Quer dizer, qual caso, qual declinação cada grupo de preposição pede. Bom, tem um grupo que pede só acusativo. Vou colocar aqui mais um cantinho, que aí dá para ver tudo. Que são essa turma aqui que está nessa faixa azul. Tem uma formulinha para decorar elas. Dogfub. Não sei quem pensou nisso, mas me falaram em uma aula. Então são elas, né? Dus, ohne, gegen, für, äh, was noch? Bis e entlang. Todas essas preposições, pessoal, vão pedir sempre, sempre acusativo. É um detalhe de regência, uma característica de regência dessas preposições. Então, você viu essa preposição na frase? O que vier depois vai ser sempre acusativo. Por exemplo, ich fahre durch den Park. Der Park fica den Park. Obviamente, eu estou cometendo um crime de trânsito, por assim dizer. Estou pegando o carro e atravessando um parque com ele. Mas o que acontece? A preposição durch, então, vai pedir sempre, sempre acusativo. Ohne, mesmo jeito. Ich habe ein Haus ohne Geld gekauft. Gegen significa diante de, também em comparação com. Diante, em comparação, escrevendo para vocês, né, que são muitas. Ohne, sem. Durch, através. Ou por meio de. Também pode ser um instrumento que você está usando. Ich fahre ohne meine Hände. Das ist gefährlich, já, total perigoso. Mas eu estou dirigindo sem as mãos, por exemplo. Für é um para mesmo. João hat ein Geschenk für Gustavo gekauft. Ou para a gente colocar aqui a declinação, für deine Mutter, por exemplo. Fica então acusativo. Für deine. Melhor, seine, né? Significa em torno de. Tem também aquele sentido assim que a gente usa para colocar, para falar as horas, né? So, 4 Uhr, quer dizer, exatamente às 4 horas. Esse em torno de aqui é um sentido mais amplo, assim, e também um sentido espacial. Frase, frase clássica lá do manifesto. Ein Gespenst geht Europa. Um fantasma anda em torno da Europa. Quer dizer, um fantasma ronda a Europa. Frase do Marx. Ó. Traduziram por ronda, né? A gente tem um verbo em português que dá conta do sentido aqui sem preposição. Bis até, acho que sem problema. Ich gehe
bis Rathaus, ja, prefeitura, Rathaus spazieren. Eu estou passeando, né? Eu passeio até a prefeitura. Chegando na prefeitura, eu paro. Entlang, ao longo de. Vamos supor que tem uma praça enorme, por exemplo. E você está dirigindo ao longo dela. Assim, você está com um carro passando por ela. Pode falar ich fahre den Platz entlang. Essa aqui tem um detalhe. Essa preposição ela vem à direita. Só ela. O restante, tudo muito normal. Então, pessoal, essa turma inteirinha, ela rege acusativo. Todas essas 7 preposições aqui. Se vocês virem ela numa frase, então, vocês podem ir direto para o complemento, ou se vocês estiverem escrevendo, né, e forem usar uma dessas preposições, vocês não precisam nem pensar. Assim, vocês podem simplesmente colocar o complemento no acusativo. Do outro lado, a gente tem essa turma do dativo aqui. Prepositionen mit Dativ. Que elas funcionam de maneira similar, quer dizer, a preposição por si só define a regência que vai vir em seguida. Essa, infelizmente, não tem fórmula. Talvez fosse bom eu criar depois, se alguém tiver pensar um anagramazinho aí para mim. Nach, zu, mit, von, weit. Aus, acho que vocês sabem, né? É o de origem, é o de material também, de uma coisa é feita. E também pode significar para fora. É o ex do latim, se alguém tiver estudado. By, ele tem um sentido um pouco difícil. Pode traduzir por junto a, com. Mas ele não é o com do mit. O junto a, o by geralmente você usa assim para empresas, se você trabalha em uma empresa, você fala, ich arbeite bei Unicamp, por exemplo. Ou quando está com alguma pessoa. Melhor, instituições. O nar, ele significa para, como preposição local, mas ele também significa depois, como preposição temporal. Por exemplo, nach dem Unterricht haben wir, melhor, essen wir zum Mittag. Depois da aula, nós vamos almoçar, nós almoçamos. O zu também significa para, mas ele tem um campo amplo, pode significar sobre também. Tem uma diferença de quando se usa o zu, quando se usa o nach, já explico. O mit é o com, é um com mais geral, né? Então, quando você falar que você está com... ah, você está indo para algum lugar com um colega, você fala com. Quando está com alguma coisa na mão, carregando algo, você usa o com. O von é o D de posse. Então, das Buch von Kant, por exemplo. E o seit é o desde, né? É desde 5 anos. Seit 5 Jahren arbeite ich in der Firma. Então, todo esse pessoal aqui vai pedir dativo. Sempre. Vou colocar algumas frases aqui. Bom, ich komme aus... não vou colocar Brasília, nada disso, para a gente poder usar as preposições, né? Bem, ich komme aus einer Stadt, die in Minas Gerais liegt, que fica em Minas Gerais. Então, o aus aqui vai forçar a gente a usar a declinação do dativo.
By. Muito difícil a preposição, eu acho, pelo menos. Mas eu posso falar assim, por exemplo, é a East by João. Significa que ele está na casa do João, por exemplo. Ou outra frase clássica, né, que eu só mencionei com vocês, das instituições. Ela é uma espécie de complemento para arbeiten. So, ich arbeite in der, ups, bei der Unicamp. Die Unicamp vai ficar der Unicamp, que é die Universität, né? Nach. A gente tem o sentido do para, né? Esse do sentido do para dificilmente assim vai pedir declinação, porque a gente usa muito antes de países, né? A gente fala nach Deutschland oder nach Berlin. Dificilmente vai pedir, mas ele tem esse uso, então, que é o uso de deslocamento, assim, o uso geográfico. O outro caso é esse aqui, o caso temporal. Esse sim vai pedir bastante declinação, mas vai falar depois de alguma coisa que aconteceu. E aí você vai declinar, né? Em cima aqui naturalmente está declinado. É como não tem nenhuma preposição, a declinação não aparece, mas está declinado também. O tsu também significa para, né? Posso falar de farra, sua apoteca. Eu dirijo até a farmácia. Oder ich fahre zum Supermarkt. Eu dirijo até o supermercado. Lá no primeiro nível do Mention aparece a diferença entre nar e tsu. Vou falar rapidão aqui, a gente treina mais durante a lição. Mas é o seguinte, vocês têm que pensar, para, né, diferenciar nar e tsu, vocês têm que pensar sempre em dimensões. Tipo, eu estou indo para algum lugar. Qual é a dimensão desse lugar? Se ele for uma dimensão grande, por exemplo, um país ou uma cidade, você usa sempre nar. Agora, você está indo para algum lugar, você está se deslocando dentro da cidade, então você está indo para um lugar de dimensão menor, aí você usa o tsu. E é bem amplo aqui, né? Fica por deslocamentos dentro da cidade, mas pode ser para praticamente qualquer coisa, para eventos, para instituições, para lojas, para uma praça. Eu acho que deslocamentos dentro da cidade abrange bem. Bom, mit, a gente usa o tempo todo, né? Ah, meine Mutter, ah, ja, mit dem Buch in deinen Händen hat er, hat er, ist er aufgestanden. Com o livro nas suas mãos, ele se levantou. Mit dem dativo. O von, esse é muito fácil, né? Das Buch, von meiner Mutter, por exemplo. Está pedindo genitivo. Não, vai ser com von. Inclusive, isso aqui, ó, bem das Buchs, poderia usar o genitivo, né? Das Buch meiner Mutter. Em geral, eles usam bastante o genitivo. Mas o von é uma maneira de você ter o mesmo efeito do genitivo, né? Você indica posse igual ao genitivo. E aí você declina no dativo, né? Então é um pouco mais fácil, você não tem que lidar com mais uma declinação. Aqui embaixo é no genitivo. E por último, seit. So, seit 2 Wochen, desde 2 semanas.
Bin ich in Berlin umgezogen. Há 2 semanas, né? Desde 2 semanas, eu me mudei para Berlim. Gente, essas preposições todas, elas têm uma declinação própria. Então, numa frase, que é a frase que não interessa qual frase que for, né? Mas quando aparecer uma dessas preposições, se está nesse grupo de dativo ou acusativo, já está pré-definido, então, qual vai ser a declinação. Bom, estou dizendo isso porque a gente tem um grupo intermediário, que é esse tal de Wechsel aqui, de Wechselpräpositionen, que podem pedir acusativo ou dativo. Eu acho que vocês conhecem esse tema já, mas para recapitular rapidinho, são elas an, auf, hinter, über, na sequência, in, neben, unter, über, vor, zwischen. Esse an, ele é um em, assim, de uma coisa que está colada assim ao lado. Por exemplo, a cadeira que você empurra ela e coloca ela na mesa, assim, guarda a cadeira na mesa. É um an. Um exemplo clássico, um quadro que está na parede. An também. Então ele fica meio que assim do lado, encostado. Auf. Ele é um sobre, quer dizer, em cima, né? Só que ele tem que estar em contato. Então alguma coisa tá aqui, você coloca em cima. Ela tá auf. Diferente do über, que é o em cima ou sobre, que não está em contato. Hinter, atrás. In, em, né, no sentido de dentro, algo que está dentro. Neben, ao lado. Unter, abaixo, né, embaixo. E agora embaixo ou embaixo, né? Vou deixar junto. Vor, na frente, na frente. E zwischen, entre. Bom, se vocês prestarem atenção, todas essas preposições do grupo aqui, Wechsel, elas são posicionais. Tem a ver com a posição do objeto. Acho que isso ajuda a lembrar. Então, você está falando de uma preposição posicional, certamente ela vai estar nesse grupo Wechsel. Óbvio que elas têm um sentido que não se esgota na posição geográfica, na posição espacial. Vor, por exemplo, pode significar também antes. Über pode significar sobre, né, mas a respeito de. Auf é uma preposição que rege vários verbos. Concentrieren, por exemplo, que a gente falou mais cedo, eu e o Gustavo. Eu me concentro no meu doutorado. Ich konzentriere mich auf meine Doktorarbeit, por exemplo. E o an também, né? Ich denke an etwas, ich glaube an etwas. Então tem essas minúcias, esses detalhes, mas pensando assim no conteúdo da lição que a gente está estudando agora, vamos lidar com ela como preposições posicionais. Eu diria para vocês gravarem bastante for e nach como preposições temporais, porque ajuda muito assim na conversação você falar, olha, antes disso eu fiz não sei o quê, ou depois disso eu fiz sei lá o quê. Bom, mas voltando para o assunto principal, por que que elas são Wechsel, né? Ou melhor, como que a gente vai descobrir a declinação das Wechselpräpositionen? Vocês devem ter visto já. Isso tem a ver com o verbo, quer dizer, quando a gente vê uma frase, a gente vira uma frase e tem uma preposição desse grupo, nós vamos descobrir a regência dela, qual declinação vai vir depois dela, olhando para o verbo.
Então, se a gente tiver um verbo que indica movimento, nós temos acusativo. Sem movimento, dativo. E aí o alemão tem lá alguns verbos que eles são muito parecidos, de propósito. Stellen, stehen, por exemplo. Stellen, movimento. Stehen, sem movimento. Stellen é meio que um pôr. É um pôr na posição horizontal ou na posição correta. Stehen é um estar na posição horizontal ou na posição correta. Legen e liegen, mesma coisa, só que posição horizontal. Setzen também é pôr, mas esse não indica posição nenhuma. E sitzen, que é um estar também, e tem um sentido também de se sentar, mas também significa estar. Esses pares verbais aqui, eles são uma espécie de coringa assim, para a gente apresentar esse tema para os alunos. Então, só alguns exemplos, bem rapidinho, que eu acho que vocês conhecem isso já. Stelle das Buch auf, nossa, the books on the table, né? Auf den Tisch. So, der Tisch fica den. Porque como o verbo stellen indica movimento, ele vai emprestar, então, a regência acusativa para essa preposição. O que vocês precisam pensar, gente? Se eu topei com a preposição wechsel, eu preciso voltar no verbo. É isso que está em questão. Lendo um texto faz pouca diferença, eu diria. Mas na escrita é importante, né? A gente não consegue escrever corretamente sem isso. E o exemplo contrário, então, das Buch steht auf dem Tisch. O livro está, né? Ele está lá já sobre a mesa. Melhor, né? Auf das Regal, na prateleira, porque eu coloquei ele na posição vertical. Auf dem Regal. Agora sim, ich lege das Buch auf den Tisch e das Buch liegt auf dem Tisch. Na mesa a gente põe ele na horizontal. Bom, mais um cuidinho que eu posso dar para vocês. Frases com o verbo sein vão pedir sempre dativo, né? Depois da preposição wechsel, que é o verbo estar. Então aquele objeto está lá parado. E verbos de movimento, como gehen, sempre vão pedir também o acusativo. Então, posso falar ich bin in dem Park, eu estou no parque, ou ich gehe in den Park, eu estou indo para o parque, né, para dentro do parque. Essa aula sempre dá muito trabalho, sempre consome mais tempo do que eu gostaria. Vamos para a lição? Acho que pode ser bom. Vocês conheciam o tema já, né? Yeah, yeah. Ótimo. Então, bora. Pode fazer uns 20 minutos, tá? Worin mit der Kommode? Kommode, Leute. Das ist portugiesisch gleich, ja? Cômoda. Worin mit der Kommode? Leute, wohin? Para onde? Wohin, para onde? Woher, de onde? Vocês se lembram dessas coisas. Aber schau mal hier die Präposition. Die Präposition mit braucht immer Dativ. So, wir haben hier ein Wort, wohin, und sie involviert Bewegung, aber die Präposition braucht immer Dativ. So, wir müssen hier
Dativ deklinieren. Na? Leute, so, wir versuchen mal ein bisschen einander zu sprechen, ja, zuerst. João, du vielleicht, ich glaube, du hast schon einmal umgezogen, natürlich. Ich glaube, du wohnst in ein Studio hier in Campinas. So, wann hast du dich umgezogen? Quando você se mudou? Und wie war die Erfahrung? War es stressig oder ganz einfach? Hm, Nach der Pandemie habe ich ein neues Studio zu einem neuen Studio umgezogen und das Erfahrung war nicht so leicht, weil äh, ich und mein Freund äh, äh, habe in Campinas zu später gekommen. So, es gab äh, wenig Hause. So, so, aber deu tudo certo, assim. Aber es war stressig, ja. Ja, es hat geklappt. Klappen dar certo. Aber es hat geklappt, ja. Danke. Na gut. Ähm, und so, du wohnst gerade in einem Studio. So, wie ist es? Ich meine, hast du das Studio renoviert oder alles war schon gut? So, hast du etwas gekauft für das Studio oder nein? Ja, Studio ist Haus, ich weiß Kitchenette. nicht. Kitchenette, oh, ja, ich habe das Kontrakt renoviert in diesem Jahr, aber äh, ich glaube, nächstes Jahr, ich habe nicht in Campinas äh, stehen. Hm. Ich will nicht in Campinas stehen Ich werde. werde. Ja, so, ich glaube, das ist mein letztes Jahr in Campinas. Ja, leider. So, hast du Möbel gekauft? Möbel, Móveis? Äh, Ich habe nur ein Escrivaninha gekauft. Der Schreibtisch. Ja, und mein und banquinho, Ah, eine Bank. eine Bank. Okay, ja, weil die anderen Möbel war, waren, äh, waren die anderen Möbel waren von mein Haus in meine Haus. Antiga? Ja, Ja, vorherige. So, vorherige, bitte Dativ von meinem vorherigen Haus. von meinem vorherigen Haus. Ja, Ja, okay, ich kann das verstehen. Ja, hier in Campinas sind die Studien schon mobiliert.
So, es gibt immer Möbel. Ja, ich glaube, das ist dein Fall. Acho que é o seu caso. Du, Gustavo, hast du schon einmal umgezogen? Ich glaube, ja. Ja, du bist nicht von Floripa. So kannst du vielleicht deine Erfahrung erzählen? Ja, ich bin in Floripa seit 2022, ja, August 2022. Ich bin Mhm. umgezogen. Äh, Erstens, ich habe vor ein Jahr und fünf, äh, und 5 Monate auf den Hügel, ja, chama-se Morro. Morro? Okay. Que foi não, Ja. desculpa, Não, okay, travou. aber Ah, gibt es Berge, Montanhas em Floripa? então, porque Floripa meio que lembra o Rio de Janeiro, assim, tem uma Ah, parte plana, né, que tem praia e tal, centro da cidade, e tem alguns morros. E aí eu morei, ich gelebt in ein Studios Haus, ja? ja, ein Studio, ja, uma Bom, kitnet. Oder ein ein Raum. Stu Ja. ja, ein Haus vor ein Jahr und 5 Monate auf den Hügel und der Studio was neben Ufsky, ja? Schön. Und ich habe die Wohnungen mit einer Kollegin erst. Wohnungen, aber gut. Ja, So, äh, hast du das Haus oder habt ihr das Haus geteilt? was ist geteilt? Das Verb teilen, dividir. Ah, ja, ja, etwas ja. Äh, So ein WG, ja, ich glaube, ihr kennt das etwas, schon. Wohnungsgemeinschaft, República. ah, ja, é. Der Apartment war zwei Schlafzimmer, ja, und äh, Teil, ja, dividir, você falou? Ja, aber es war schon richtig. So, das Apartment hat zwei Zimmer, ja. Ja, zwei Zimmer. Ähm, aber etwas, como posso dizer, etwas, Stressig auch, oder? nein, nein, etwas Egmont nach Hause gehen, ja, cada, era cansativo. Ja, erschöpfend. Erschöpfen und langweilig. Tedioso, langweilig. Ja, ja, demorava, né? Mesmo indo a pé. Ah ja, so. Es kostet viel Zeit. Es dauert zu viel. Verbo dauern, durar, demorar. Ja, so viel. Aber heute wohne ich in der Innenstadt, ja, von Floripa.
Ich wohin vor 9 Monaten, ich glaube. Seit 9 Monaten. Ja, in der Innenstadt. Und auch ich habe die seit, ja, sehr Präposition. Ne? Und ich habe die Möbel von vorgekauft. Antes não Verstehe. tinha comprado, né? Era do Ah, próprio apartamento. ja. Ähm, Doch ich habe gekauft einen Kühlschrank, ein Bett, ein Sofa, ein Stuhl auch. Ja, Einen Kühlschrank und einen Stuhl. Beide sind maskulin. ja Eine. und ich habe mitgebracht meine Katzen, meine 2 Katzen auch. Mhm. So 2 Karten mitgebracht. Ja, ja. Na, toll. Denn das ist, Leute, ganz normal. Ihr habt einige Fehler gemacht, aber manchmal habt ihr auch richtig gesagt. No começo, algumas vezes vocês erraram um pouquinho a declinação, outras vezes acertaram. Bem normal. Mas vou pegar um pouco no pé de vocês agora nessa lição com isso. Tipo, in meinem Haus, in dem Studio. Algumas vezes apareceu in das Studio. Em frases que não tem movimento. Vou pegar um pouco no pé de vocês com isso agora para ver se a gente consegue realmente falar isso, que dá trabalho, viu? Dá trabalho mesmo. Na, aber gut, ich glaube, ihr habt gut gesprochen. So, wir haben ein bisschen mehr. Vielleicht wir können Nummer 2 auch machen und danach können wir Heidegger lesen. Ach, meine Gute. So, ganz schnell Nummer 2. Ich spiele das Audiodatei für euch. Cadê? Lektion 2. Okay, los geht's. Lektion 2. Wohin mit der Kommode? Aufgabe 2. Wohin mit der Kommode? Gleich neben die Tür. Nein, Stefan, nicht neben die Tür. Lieber unter das Fenster. Das sieht besser aus. Stopp! Nicht unter das Fenster. Das finde ich blöd. Dann lieber neben den Fernseher. Was meinst du, Jasmin? Oder zwischen den Fernseher und die Stehlampe. Ja, auch eine gute Idee. Entschuldigen Sie, wie lange wollen Sie noch diskutieren? Das Ding hier ist schwer. Na, noch einmal, Leute. Lektion 2. Wohin mit der Kommode? Aufgabe 2.
Wohin mit der Kommode? Gleich neben die Tür. Nein, Stefan, nicht neben die Tür. Lieber unter das Fenster. Das sieht besser aus. Stopp! Nicht unter das Fenster. Das finde ich blöd. Dann lieber neben den Fernseher. Was meinst du, Jasmin? Oder zwischen den Fernseher und die Stehlampe. Ja, auch eine gute Idee. Entschuldigen Sie, wie lange wollen Sie noch diskutieren? Das Ding hier ist schwer. Na, Nummer 2 ist ganz einfach, aber wir haben hier einige Fragen, die um Deklinationen gehen. So, ich spreche darüber später. Na, ganz schnell, Leute. Die Kommode soll neben der Tür stehen. So, wer sagt das? Wir haben Jasmin, Stefan, so die Frau und der Mann und natürlich der Möbelpacker. Gibt es 3 Personen? Ah ja, Ja. 3 Personen. Kein Problem, ich spiele noch einmal. So, Ich glaube, das ist Möbelpacker. nein, kein Problem. Nein? Ich spiele noch einmal. Leute, es gibt 3 Personen. So, der Mann macht nichts. Ich glaube, die Frau macht auch nichts. Und der Möbelpacker trägt die Möbel und está carregando. Ja, ja. Hm. Naja, los geht's. Lektion 2. Wohin mit der Kommode? Aufgabe 2. Wohin mit der Kommode? Gleich neben die Tür. Nein, Stefan, nicht neben die Tür. Lieber unter das Fenster. Das sieht besser aus. Stopp! Nicht unter das Fenster. Das finde ich blöd. Dann lieber neben den Fernseher. Was meinst du, Jasmin? Oder zwischen den Fernseher und die Stehlampe. Ja, auch eine gute Idee. Entschuldigen Sie, wie lange wollen Sie noch diskutieren? Das Ding hier ist schwer. So, 3 Personen. Na dann, A, könnt ihr machen. Die Kommode soll neben der Tür stehen. Ja, das ist Stefan. Ja, Stefan. B, unter dem Fenster. Jasmin. Mhm. C, Ich glaube, ist Jasmin. Ja. na, was denkst du, João? Vielleicht der Möbelpacker. Ja, er hat das gesagt. Und D, die Kommode ist schwer, pesado. Möbelpacker. Ja, Möbelpacker natürlich. Leute, ganz schnell mit euch. Eu queria sinalizar para vocês a diferença entre a frase aqui e o que foi dito. O Möbelpacker, ele chega falando, wohin mit der Kommode. Para onde com a cômoda? Mit é de sempre dativo. Sempre dativo. Então vai ter que ficar der Kommode. Embora wohin indique movimento.
Mas nas respostas, como ninguém usou mit, usaram outras preposições, eles vão declinar tudo no acusativo. Porque está perguntando onde eu coloco, né? Wohin, para onde com a cômoda. Então, o primeiro que fala da Tür, né, que é o Stefan, ele fala neben die Tür, coloca dativo. A Yasmin, que prefere embaixo da janela, ela fala unter das Fenster. Daí, o Stefan de novo, ele fala, vielleicht neben den Fernseher, talvez do lado da TV, masculino, fica den. E a Yasmin, no fim, fala, vielleicht zwischen den Fernseher, entre a Fernseher und die Vase, e o vaso. Olha só, isso, né, é o contexto lá que estava com uma... Aqui não é nem um verbo, né, é um pronome interrogativo que indica movimento. Por conta disso aqui tá na pergunta, as preposições aqui seguintes que eles usaram, todas têm que colocar o acusativo, porque tem movimento envolvido aqui no contexto. E as frases aqui, elas foram construídas, essas duas primeiras, com o verbo stehen, que não indica movimento. Então, na frase aqui do livro, fica neben der Tür. Mas por quê? Stehen. E em seguida, unter dem Fenster. Stehen. Tudo bem? Então, tudo bem. Na good. A gente encerra, então, o Menschen por enquanto. A gente segue depois na próxima aula com ele. A ideia é a gente conseguir sair dessa lição falando melhor um pouco essas declinações. Causa um pouco de... dá um pouquinho de trabalho, né? É uma fala muito refletida, né? Tem que pensar qual verbo você está usando, se vai colocar acusativo ou dativo. Mas estamos bem. Bom, pessoal. Heidegger, né? Alguém já leu Heidegger? Já fez matéria de Heidegger? Ja. Äh, Qual Vorjahr. que... Und wie war es? Como é que foi? Então, foi a única disciplina na graduação que eu fui reprovado, né? Eu tive que fazer de novo. Traumático. Ja. Ai, ai. Ich habe Heidegger nie studiert, aber Adorno normalerweise erwähnt Heidegger fast immer. Ja, fast immer. So, Ja. so. Du liest Adorno auch, Gustavo. So, ich glaube, normalerweise musst du auch Heidegger ein bisschen lesen. Ja, ich glaube, das ist nicht ein Test, aber Adornos These has Heidegger, ja? Ich glaube. Tem algo de Heidegger que ele trabalha, mas posso estar confundindo também. Na, es war über Husserl. Ah, é. Desculpe, é. Usa, confundi mesmo. Ja. Aber er schreibt über Heidegger viel zu viel. Aber in Dialekt Negativ, ja, hat schreibe über Heidegger. Ja. So, ja, in dem Buch, ich glaube, gibt es einen ganzen Kapitel über Heidegger, Heidegger und Benjamin, glaube ich. Ja. Aber Adorno hat schon ein Buch nur über Heidegger, ich glaube, vor 2 Jahren veröffentlicht, publicado. So, ich glaube, negative Dialektik kommt in 1966, aber es gibt dann dieses Buch, ja,
Der Jargon der Eigentlichkeit, o jargão da Eigentlichkeit, sim, em português. Autenticidade, o jargão da autenticidade. Ich glaube, 2 Jahren vor dem Buch Negative Dialektik. Ja. So, es gibt ein ganzes Buch über Heidegger und danach einen ganzen Kapitel über Heidegger. Na, bora lá então. Eu tenho minhas impressões de Heidegger, mas como eu não li muito, vou ficar mais quieto, vou tentar ficar mais quieto. So, João, vielleicht kannst du bis nicht. Bis hier. Seit sobald, Wie bitte? okay, sobald wir uns auf dieses Lernen einlassen, Entschuldigung, haben wir, es gibt hier einen kurzen Abschnitt. okay, okay. In das, was denken heißt, gelangen wir, wenn wir selbst denken. Damit ein solcher Versuch glückt, müssen wir bereit sein, das Denken zu lernen. Sobald wir uns auf dieses Lernen einlassen, haben wir auch schon zugestanden, dass wir das Denken noch nicht vermögen. Aber der Mensch heißt doch der denken kann, und das mit Recht. Denn er ist das vernünftige Lebewesen. Die Vernunft, die Ratio, entfaltet sich im Denken. Als das vernünftige Lebewesen muss der Mensch denken können, wenn er nur will. Indes will der Mensch vielleicht denken und kann es doch nicht. Gut, indes, aber gut. Indes. Okay. Ja. Gelangen. Ja, chegar. Ok. Em relação àquilo que se chama pensamento, quer dizer, nós chegamos naquilo que é o pensamento quando nós pensamos por nós mesmos. Ótimo. Com isso, uma tal pesquisa é feliz. Com isso, bereit é preparado. Isso, preparado, pronto, ou já. Esse também é tipo um sendo assim? Ou Com não? isso, por isso, sendo assim, ele indica uma consequência, assim, né? Por causa do que veio antes. Não, entendi. Tá. Com isso, com isso, uma tal pesquisa, para que uma tal pesquisa para que se tenha êxito em tal pesquisa, nós precisamos estar preparados para aprender a pensar. Boa. Ó, DF azul? Tava escrito já. Achei que não tava. Pode ser pesquisa, assim, também, mas tem principalmente esses 2 sentidos aqui. Tentativa e ensaio. Tá. Ok. Então, logo nós nos introduzimos nesse pensamento,
Então, logo nós nos introduzamos nesse pensamento, né? Ja, Envolver-se envolver. com... Ah, tá. Ein indica Tá. dentro, né? Para dentro. Uhum. Lá, sentido de deixar. Então, você se deixa entrar, se deixa envolver, se envolve. Entendi. Então, logo nós nos permitamos adentrar esse ensino, se algo assim, Uhum, boa. esse haben wir auch schon zugestanden. O que é o zugestanden? Ah, Admitir. tá. Zugestanden. Nossa. É, então, logo nós nos deixemos introduzir nesse pensamento, nós já também admitimos que nós não somos capazes ainda de pensar, Ja. que nós ainda não somos capazes de pensar. Lembrando, vermögen pode ser faculdade também. Como o verbo é ser capaz, né? É um sentido de faculdade. Uhum. É, mas o ser humano heißt doch heißt. O que é heißt nesse contexto? Não sei se eu entendi. Eu acho que sentido de ser mesmo. Ser? Heißt? É. Você nunca tinha Tá. visto nesse sentido? Acho que não. Heißen ser. É o Tá. das heißt, por exemplo, isto é, parece assim às vezes, Ah, der tá. Ja, ja. Sim. significar ser. É um verbo amplo, Tá, assim, sentidos. tá. Legal. É, mas o ser humano porém, e pode pensar, e isso com razão, com direito. Boa. Só esse der aqui que deu uma. Der Mensch heißt doch der denken kann. Mas o homem é, ao contrário, o que ele é? Aquilo, e aí vem um relativo, que pode pensar. Ah, tá. Aquilo eu estou Ah, adaptando. Ele, aqui é mais ou menos assim. O ser humano é essa coisa aqui no masculino, e aí depois o relativo satis, como é no masculino ali atrás, e aqui ele volta no nominativo, você escreve der de novo. Na frase uhum, anterior, fica der nominativo, porque heißen coloca a frase inteira no nominativo, igual o verbo ser. uhum. Entendi. Legal. Tá. Porque ele é o ser terrestre racional, ou vernünftige. Vernünftige, du hast recht. Das bedeutet racional. Aber das Lebewesen, ser ou criatura. Tá. Ah, tá, ok. Ele é porque ele é o ser racional, tá? Criatura racional. Ja. É, entfal, entfalten, desdobrar, tá? A razão, a rácio se desdobra no pensamento. É, enquanto, enquanto ser vivente racional, precisa o homem conseguir pensar se ele apenas quiser. E o homem deve conseguir pensar se ou quando ele quiser. Quer dizer que basta ele querer, né? Ah, tá, entendi. Ja.
Já virou Heidegger aí, hein? Você falou o quê? Criatura racional, criatura vivente racional, já tá. Não, eu esqueci como que é. Eu começo com essas palavras absurdas. Então, eu acho que o tradutor de Heidegger faria algo nesse sentido mesmo. Indes é na medida que, né? Ou não? Ah, Ao- insofern. Indes Insofern. é uma adversativa, mais uma. Ah, tá. Entretanto, entretanto, talvez o homem, talvez o homem queira pensar, Uhum. mas ele não consiga, E mas ele a não consegue. boa. Essas palavras assim, em, tipo vielleicht, né, que colocam o subjuntivo em português, elas vão aparecer, vão incidir no verbo na hora de traduzir, né? No alemão não tem nenhuma mudança. Eles escrevem vielleicht e permanece tudo no indicativo, igual a gente aprende mesmo. Mas na hora de traduzir, tem que fazer isso mesmo que você fez, João. Talvez entretanto, talvez o homem queira pensar e, contudo, ao contrário, não possa. É, Boa. ok. Muito bom. Só uma coisinha antes de passar para o Gustavo. Esse dor, pessoal, ele tem, ele tem dois sentidos, assim. Ele pode funcionar como um dissenso da frase anterior. Os alemães falam muito isso. Por exemplo, perguntam assim: João, hast du zwei Kinder? Você tem dois filhos? João fala: Dor. Quer dizer, não, de jeito nenhum. Então, uma das funções é essa, e ele não interessa exatamente o que que você está dizendo, interessa que você está negando o que foi perguntado ou o que veio antes. Então, vamos supor que você tem dois filhos, sim. E eu falo: João, hast du keine Kinder? Fala: Doch, João, ich habe zwei Kinder. Então pode ser no sentido negativo ou positivo. O que interessa é que você está negando o que veio na frase anterior. Eu acho que o Heidegger usou nessas frases aqui nesse sentido. Cadê o primeiro? Em 10. Não, tinha um antes. Bom, vamos nesse aqui então de baixo mesmo. Vai. Ó, indes will der Menschen vielleicht denken und kann es doch nicht. Entretanto, talvez o homem queira pensar e, ao contrário do que foi falado antes, né? Ele quer pensar, mas ao contrário do que foi falado antes, ele talvez não possa. É esse o sentido. Pelo contexto, vocês vão perceber também um segundo uso que acontece de vez em quando, que é quando a frase não está negando o que veio antes. Quando isso acontecer, o dor é um enfático. Então, quer dizer, significa um é isso mesmo, com certeza. Vocês podem traduzir assim, pensar alguma ênfase em português na hora da tradução, para poder marcar o dor. Mas o uso principal é aquele anterior que eu falei para vocês, de contradizer o que veio antes. Bom, então, Gustavo, bitte, bis, pode ser lassen. Ja, lassen. No caso, enden will até Lassen, né? Ja, perfekt. Anden will bei diesen denken wollen, so viel und kann deshalb so wenig. Der Mensch kann denken, insofern die Möglichkeit dazu hat. Allein dieses möglich verbirgt uns noch nicht, dass wir es vermogen. Denn wir vermogen nur das, was wir mögen. Aber wir mögen
wiederum wahrhafte nur Jens, was seinerseits uns selber, uns war, uns in unseren Wesen mag. Eden sich unseren Wesen aus das Zusprich, was uns der Wesen halt. Halten heißt eigentlich hüten, auf den weiden lassen. Weiden ou wieden lassen? Weiden. Unseren Wesen. Unseren Wesen. Boa. E aqui o Helt, com esse treminha, fica o som de E. Helt. Depois Sim. Halten mesmo. Sim, Helt. Was uns Wesen Helt. Então, Am Ende will bei diesem Denken wollen zu viel und kann deshalb zu wenig. Ao final ele quer... Sim. Não, é verdade. Ao final ele quer... Ao final ele quer fazer muito com essas ideias. Das Verb wollen, querer. Denken wollen, o querer do pensar, o desejo de pensar, a vontade de pensar. Ele quer fazer muito com essas ideias. Com essa vontade de pensar. Com essa vontade de pensar. Und kann. E não é capaz e não consegue, né? Zu wenig. Ele pode, zu wenig. Wenig. Pode fazer pouco, fazer pouco. Boa. E pode muito pouco. E pode muito pouco. Então, no fim, ele quer muito no que diz respeito a essa vontade das de ideias, pensar, e ele faz pouco. Sim, entendi. E pode, portanto, muito pouco. Isso que é igualzinho Descartes. A vontade intelecto do Descartes. Bora. Então, os homens podem pensar na medida em que têm a oportunidade de fazê-lo, de fazer. Passa, mas tem uma coisinha. Möglichkeit dazu. A possibilidade para isso, possibilidade disso. Os homens podem pensar desde que tenham a possibilidade disso? Boa, boa. Esse dá, igual eu falei, quando ele vem com a preposição assim, né? Esse dá vai puxar alguma coisa da frase anterior ou a frase inteira que veio antes. Então, na medida em que eles têm a possibilidade disso, né? Pensar. Entendi. Sim. Rapidinho. Redundante, né, o Heidegger? O homem pode pensar na medida em que tem a possibilidade disso. Do quê? Pensar. Tá bom. Então vamos. Esta possibilidade, por si só, não garante que possa ser feita? Quase. Das wir es vermögen. Que nós podemos fazê-la, né? Boa. Só um detalhe. Allein dieses möglich. Möglichkeit, possibilidade. Mögliche. Isso aqui é uma substantivação de adjetivo. Então, esta coisa possível, esse possível. Sim, entendi. Eu posso apresentar isso para vocês, talvez de maneira sistematizada, numa aula seguinte, que eu acho que vai começar a aparecer. Por hora, vamos assim. A tradução é essa mesmo. Tá. O que a gente consegue fazer? Pois nós só podemos fazer o que gostamos? O que gostamos. Yeah. Aqui eu acho interessante. O Heidegger está brincando com a etimologia, né? Sim. Vermogen, mas Vermogen, né?
Mögen é gostar, né? E vermögen é ter capacidade para, facultar, né? Aham. Aqui o Heidegger joga um pouco, assim, ele está tentando, eu entendo que ele está abrindo, assim, um campo estético. Tipo, a gente só tem capacidade de fazer aquilo que nós gostamos, assim. Ele mostra um pouco como na base da etimologia da conceito de faculdade, tá lá inscrito um conceito que tem Uma muito instância pouco a ver com estética, né? que as faculdades muitas vezes rejeitam, né, na filosofia. Entendi. Etimologicamente tem um sentido estético na palavra Vermögen. Então, mas nós gostamos por outro lado. Não, peraí. É isso mesmo. Ah, tá. Mas nós gostamos por outro lado Wahrhaft. daquilo que verdadeiramente gosta de nós. Peraí. É verdadeiramente daquilo, somente daquilo, was seinerseits, uns selber und war uns in unserer Weg mag. Daquilo que, por sua vez, tem razão, gosta de nós mesmos. E, aí faltou isso aqui, zwar uns in unseren Wesen. Wesen? Essência, né? Boa. Gostamos de nós e da nossa essência na medida em que se atribui a ela na medida em que não. In dem, no momento, você pode traduzir por um gerúndio. Ao corresponder, indica sempre simultaneidade. Aham. Aí tem aqui as, das e vas. Vai jogar o complemento para cá. Peraí que a frase é longa, então rapidinho. Mas nós realmente gostamos daquilo que por sua vez gosta de nós, da nossa essência. Ao admitir, Ao admitir ela para unseren Wesen, para aquilo que é considerado essência, não fica sem sentido. para a nossa alma, para a nossa essência, perdão. Ao admitir, Aham. para a Ao nossa essência, als das, enquanto aquilo, vas. Halten, Aquilo manter. que era considerado, esse que era mantido a essência, que era O que, mantido como essência. hält uns, o que nos mantém-nos na essência. Na essência. Ah, tá. Vamos de novo. Ó, aber wir mögen wiederum wahrhaft nur jenes. Mas nós gostamos, wiederum a gente colocou por outro lado, né? Então, por outro lado, mas por outro lado, nós Nós só gostamos gostamos daquilo que gosta de nós. verdadeiramente, só gostamos verdadeiramente daquilo que, por sua vez,
gosta de nós mesmos Aham. e, de fato, é de nós, como acusativo, na nossa essência. No momento em que, no momento em que se admite para a nossa essência, enquanto aquilo que mantém-nos na essência. Enquanto aquilo, né, ou o que hält uns, Aham. nos Não, entendi, mantém entendi. na essência. Essa é bem, bem espiralada, né? É, bem Heidegger, né? Bem Heidegger. Mas entendi agora. Então, Walten heißt eigentlich hüten. Tornar-se, né? Hüten, cuidar, guardar. Der, Halten. Ah, der Hut, tá. Ok, cuidar, na verdade, significa guardar, ah, deixá-los alguma coisa no pasto, digamos assim, né? Weideland, pasto, Weideland. e aí Deixá-los Weide deixá-los andar, não seria andar, né? Seria algo assim. Ah, deixá-los pastar. Sim, sim. no pasto. Deixá-lo pastar no pasto. Tá, é uma Só o, metáfora. só o comecinho, Gustavo. Halten heißt eigentlich hüten. Halten a gente traduziu antes por, acho que era manter. Então, manter significa, na verdade, cuidar ou Cuidar, tá. guardar. Beleza. Essa palavrinha, hüten, ela vai significar chapéu também depois, der Hut. E eu acho que cabana, de Hütte. Lembra da casinha do cachorro do Nietzsche? Ele falou? A cabaninha de Hütte. E aí, auf dem Weideland weiden lassen. Deixar pastar no pasto. Deixar deleitar-se no pasto. Se não quiser repetir, né? Weide, weiden. Eu deixaria. O Heidegger colocou duas palavras similares, né? Deixar pastar no pasto. Beleza. Vamos ver o que que significa isso. João, pode vir até o fim aqui. Denkens. Was uns in unserem Wesen hält, hält uns jedoch nur so lange, als wir selber von uns her das Haltende behalten. Wir behalten es, wenn wir es nicht aus dem Gedächtnis lassen. Das Gedächtnis ist die Versammlung des Denkens. É. É, Tem o o Behalten. que nos faz behalten, ficar com manter, guardar. Tá. O que nos mantém em nosso ser, em nosso ser, é isso, né? Nossa essência, Essência. Não. mantém-nos, entretanto, tão longamente, Yeah. Somente tão longamente, somente por tanto tempo, somente, como que é, Ju? Perdão, somente tão longamente, somente por tanto tempo. Esse langa é aham, sempre associado à temporalidade. tá, entendi. Nos mantém somente por tanto tempo quanto nós mesmos, Von uns her, a é, partir de nós, a partir de nós,
Halten é o, o permanente. Haltende, Ja. O que permanece. o que permanece. Tá. Boa. Só um, só um negócio. Gente, tem essa. A gente fica indo no dicionário, né, para ver como diferenciar halten, behalten. Mas às vezes, o sentido etimológico dessas partículas aqui pode ser mais útil. No caso de B, essa é uma partícula que indica sempre uma ação que você faz de maneira ativa. Eu dou muito exemplo assim, em enden, que é terminar, e beenden, terminar também. Mas enden é uma coisa que termina por si mesmo. Eu posso falar que o dia terminou. E eu não tive nem nada a ver com isso, né? O dia, o sol foi lá, se pôs, o dia acabou. Mas beenden, por exemplo, eu posso terminar meu trabalho. Aí, nesse caso, quando sou eu que termino, eu faço a ação de maneira ativa, eu marco isso com um B. Isso em vários verbos, em vários. Aqui o Heidegger está claramente jogando com essa etimologia, quando ele usa behalten. Quer dizer, quando nós mantemos o que permanece a partir de nós mesmos, de maneira ativa. Esse é o sentido aqui, desse behalten. Beleza. Tá. Então, nós poderia ser alguma coisa, sei lá, né? Não sei, persistência, persistir, ou não, não é por aí. Cara, acho que não. Tipo, no Spinoza, por exemplo, em alemão é outro verbo. É in sein, persistir no ser, né, do Spinoza, perseverar no ser, begehen. Não, bestehen. É mais Ah, bestehen, bestei. persistir. Tá. Tá, nós nos mantemos, então, é, nos mantemos ativamente. Traduz por mim. Überhalten, Né? tá? Nós, nós, nos, man- nós mantemos isso, esse ex é um acusativo? É Eu um, acho é que sim, um, acho que é de das Wesen ou das Haltende. Nós mantemos o que permanece. Eu acho que é das Haltende. uhum, tá? Nós mantemos o que permanece. Nós não deixamos que, que o que permanece é, saia da memória, algo assim. Fora da memória. Então, Uhum, nós mantemos de maneira ativa, né, o que uhum. permanece, quando não deixamos o que permanece fora da memória, do lado de fora da memória. Não deixamos o que permanece. Tá, entendi. Nossa, é truncado, assim, né? Mas legal. É, a memória, Versammlung, é a assembleia do pensamento, é a reunião do pensamento, a assembleia do pensamento. Boa, isso aí. Legal. Eu não sei, sensações difíceis com Heidegger. Às vezes muito bom, às vezes muito estranho, às vezes meio bobo, às vezes muito bonito, aqui no fim, por exemplo. Ó, tem um tempinho. Gustavo, quer tentar até o fim desse? Pode ser? Acho que dá tempo. Das Denkens und Vermögen müssen wir es lernen. Was ist lernen? Der Mensch lernen. Insofern
Sein tun und lassen zu dem in die Sprung bringt, was ihm Jeweils, jeweils am Wessenhaften zugesprochen wird. Das Denken lernen wir, indem wir auf das achten, was es zum Bedenken gibt. beleza. Ó, insofern, esse E ele é aberto. E o lernen também é aberto. Lernen. Uhum. Zu, finalidade. Para, Sim. Para poder pensar ou para ter pensamento, temos que aprender. Nós temos que aprender. é, O que é aprender? O homem aprende na medida em que coloca de modo correspondente bringen, trazer, você colocou colocar, é, beleza. Mas e o complemento? na medida em Sein que tun, coloca em correspondência isso o que mesmo. faz e o que não faz, O seu fazer e o seu deixar. Sein o tun seu, und lassen. o seu fazer e o seu deixar com aquilo atribuído em cada caso. Aquilo atribuído em cada caso. Essa eu não entendi. Na medida em que traz o seu fazer e o seu deixar para aquilo na correspondência, né? Colocar em correspondência, você traduziu bem. Que coloca em correspondência seu fazer e o seu deixar, né? O que im jeweils anwesenhaft zugesprochen wird. O que é? Wird zugesprochen é uma voz passiva, certo? Tá. Então, o que é falado é concedido a ele e jeweils, respectivamente, anwesenhaft. No essencial, wesenhaft é essencial como adjetivo aqui, substantivo adjetivo de novo. Essa era difícil. Não é fácil aprender a pensar. Então, o homem aprende na medida em que traz seu fazer e seu deixar para aquilo que corresponde, para Uhum. aquilo que está em correspondência. O que é falado a ele, respectivamente, na essência. Aprendemos a pensar Achten. atentando-se ao que há para pensar. Uhum. Isso mesmo. Só bedenken, aí de novo ele usou esse recurso do prefixo B, essa sílaba B, para enfatizar de novo que isso acontece de uma maneira ativa. Poderia Bedenken ser. é que refletir, eu coloquei para dar um peso. Refletir. Tá. Entendi. Mas, assim, de novo, a tradução aqui, eu peguei do dicionário, né, essas palavras, assim, fiz o vocabulário olhando no dicionário. Eu acho que esse tipo de texto, igual do Heidegger, nem sempre olhar no dicionário ajuda, porque ele está claramente puxando um sentido etimológico, assim, dessas sílabas, que eu não sei se o dicionário consegue captar sempre. Às vezes eu acho que não. Muitas vezes você vê, o exemplo que eu dei, enden, beenden, o dicionário vai dar terminar para os dois. Ou o caso que o João leu, halten, behalten, é muito próximo. Cadê? Aqui, ó, manter, segurar, sustentar, behalten, ficar com, manter, guardar. Bom, você não conseguiu destacar esse sentido ativo, eu acho. É um Entendi. pouco, é um desafio para o tradutor esse tipo de coisa aqui.
Ah, vou ler a última pra gente terminar. Mas boa, valeu. Então, das Bedenklichste ist, dass wir noch nicht denken. Immer noch nicht, obgleich der Weltzustand fortgesetzt bedenklicher wird. Então, o que está mais para o pensamento, aquilo que mais se pensa, é o que nós ainda não pensamos. Immer noch nicht, ainda não, obgleich, embora, fortsetzen, fortsetzen pode ser continuar. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. Embora o estado do mundo, a situação do mundo, é, continuamente, de maneira continuada, torne-se mais dada ao pensamento. Der Weltzustand wird, é do que do tornar-se. Embora a situação do mundo continuamente se torna mais pensante, mais dada para o pensamento. Bom, para fazer isso virar uma tradução mesmo do trabalho. Mas o sentido é esse, assim. Wird bedenklich plus er comparativo. Então, torna-se aquilo que se dá mais ao pensamento. Aqui nessa frase, talvez o dicionário ajude. Bedenklich é preocupante. Então, se torne continuamente mais preocupante. É isso. Bom, dúvidas? É difícil entender Não, difícil traduzir e entender o sentido às vezes também. É, no Heidegger eu não me vejo muito obrigado assim, a entender o sentido, sinceramente. É, Mas, mas eu concordo, assim. Eu acho que o sentido do texto é essa construção etimológica, assim, conceitual. Sabe, ele usa Bedenklich aqui, depois de fazer Denken, Bedenken. Eu acho muito... Dá para ver que é uma progressão, assim, um pensamento etimológico, pensa com a linguagem. Já tinha é, usado isso antes, né? Halten, behalten. é. Eu também achei bonito algumas coisas, mas parece que tem uma confiança na etimologia, assim, né? Sim. Mas legal. Concordo, né? Acho que essa transforma tudo numa filosofia da linguagem. Acho que passa um pouco por isso. Mas isso é um chavão do século XX, né? A galera, né? O Adorno embarcou um pouco nessa também. Tem a teoria da linguagem no Adorno, no Benjamin, no Heidegger, no Wittgenstein. Depois, na segunda metade, tem o Derrida falando em desconstrução da linguagem ainda. É outra proposta, mas também é um paradigma similar. Tem um paradigma da linguagem muito forte no século XX. Positivismo lógico, né? Vários É, tipos de filosofia é. da linguagem. Bom, Legal gente, esse Möglichkeit. Ah, perdão. o meu Glichkeit, É, é. O Möglich fica ambíguo depois, né? Quando ele faz essa comparação, fica. né? Sozinho esse possível, nessa coisa que é possível. Não assegura. Querem traduzir de tarefa de casa? Aqueles, né? Ah, legal. Bom, Posso tentar. quem quiser, essas atividades assim eu deixo livre, mas quem quiser eu mando, corrijo, pode mandar que eu corrijo sempre. Fiquem à vontade. O Bruno de vez em quando faz, ele manda. Ah, legal, João. Ele tem interesse em tradução, assim, ele manda para mim. Bom, acho que é isso, pessoal. Vou
Vou lá almoçar e resolver os documentos da casa. Beleza. Boa sorte, João. Vá. Obrigado, gente. Boa Bom, noite. valeu. Até semana que vem, então. Ok. Obrigado. Tchau. Tchau pra vocês. Abraço para Tchau, vocês. tchau, pessoal. Tchau, João.